Eu não queria me meter numa polêmica, mas eu acho que é importante falarmos sobre isso, sobre o adolescente Miguel, e que muitos chamam de maneira pejorativa como pastor, profeta. Vamos pensar um pouco nessa história, porque ontem eu fiquei muito chocada lendo alguns comentários falando sobre esse assunto. Ele que está no altar, e quando olhamos para a Bíblia descobrimos que o altar é linha de frente de guerra, e ninguém coloca nesse lugar que é o mais alvejado alguém inexperiente. São sempre guerreiros valentes, com muita experiência, e quando observamos que ele é adolescente, já percebemos a estrutura de uma pessoa dessa idade. A psicologia, a neurociência afirma que o cérebro humano se matura aos 25 anos. É o órgão que mais vai demorar a se desenvolver totalmente todos os seus recursos. A parte da impulsividade só é resolvida ali pelos seus 25 anos, tanto que é no período da adolescência e juventude que muitos vão para o caminho errado das drogas, de fazer coisas que não deveriam. É mais nesse período, por causa da impulsividade, faz muito sem pensar, é próprio e precisa ser cuidado. Sendo assim, sabemos que são pessoas mais impulsivas que estão nessa fase. E como tudo na vida, demora para ser amadurecido, ser cuidado. E sem contar que tem uma outra coisa muito importante também. A adolescência tem um boom hormonal, que é o período que o corpo, os hormônios, começa a aparecer e traz mudanças emocionais, traz mudanças corporais. É um período de transformação que a pessoa está confusa, é um boom de emoções, de coisas que não consegue lidar. E aí você coloca alguém que está passando por tantas transformações num lugar de destaque, na parte mais importante de um culto. Precisamos tomar cuidado com isso, não dá para fazer. Mas o que também não dá para fazer é agirmos como estamos agindo, atacando. Uma cidade dividida não consegue ser edificada. E edificar significa corrigir, edificar precisa ser cuidar, precisa ser exortar. Tudo isso nós precisamos fazer, mas com cuidado, com respeito, com amor. Porque a palavra de Deus diz que Deus ama o pecado. Ele diz isso? Não, né? Ele ama o pecador e odeia o pecado. Ele não deixou de amar aquela pessoa que está fazendo tudo errado. Ele continua amando, está corrigindo, mas com amor, com o objetivo do crescimento, com o objetivo de transformação. Será que a gente está fazendo isso com relação a essa história? Porque eu só vejo pedrada, eu só vejo acusações, ofensas, que já viramos até chacota, memes. Isso é muito grave. E outra coisa também que a gente precisa levar em conta é com relação que ele é adolescente. Nem a legislação aqui permite que seja chamado em uma delegacia preso como um adulto. Não é assim. Quem é responsabilizado são os pais, os responsáveis. E onde estavam esses pais que não teve a maturidade que eles deveriam para não deixar que isso acontecesse? O cuidado em saber que, como adolescente, ele ainda precisava aprender, que ele ainda precisava crescer em conhecimento. Cadê o pastor deles, os líderes? Cadê as pessoas que chamam eles para compromissos que ele ainda não está preparado? Porque eu só vejo atacando o adolescente. E não é para atacar ninguém. Precisa ser corrigido, essa situação precisa ser resolvida, porque já está se tornando muito grave. E aí a gente olha para a Bíblia. Na Bíblia temos José, que ainda jovem foi chamado para uma grande obra. E quando observamos, ele desde cedo já ajudava o seu pai, tinha uma função importante na família e já teve grandes sonhos.
Deus deu grandes sonhos a ele. E esse processo que ele passou também foi aprendizado. E aí ele foi para o Egito. No Egito ele continuou aprendendo. Ele aprendeu na casa de Potifar, ele aprendeu na cadeia. Ele foi aprendendo até chegar no palácio e se tornar governador, que foi para que Deus tinha o chamado. Mas ele passou muito tempo aprendendo, passou por grandes situações para que chegasse aquele momento. Ele não foi direto se tornar governador. Ele não foi direto se tornar patriarca da família, por exemplo. Não. E nós precisamos pensar nisso, que tem um momento do aprendizado também. A gente não pode ensinar sem antes aprender. E aí temos também Moisés. Moisés passou 40 anos no palácio aprendendo que ele era alguém, passou 40 anos no deserto aprendendo que ele não era ninguém diante da imensidão de Deus, para que os últimos 40 anos da sua vida ele liderasse o povo até a terra prometida. Temos também Daniel, que ainda adolescente foi levado para a Babilônia, colocou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e passou 2 anos aprendendo ali na corte a língua, aprendendo outras coisas importantes, para depois começar a crescer até chegar no cargo grande que ele ocupou. Nós precisamos pensar em tudo isso e vemos que tem o tempo do aprendizado. E aí tem o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, lá criancinha, ele podia dar aula para qualquer um. Mas não temos isso registrado. Temos aos 12 anos ele indo no templo e lá ensinando aos mestres e doutores. Só que ele não ficou lá sendo rabino, ele não ficou lá sendo mestre ou doutor. Ele podia, mas não ficou, para que nos desse exemplo. E não temos mais notícias de como foi a vida dele depois disso, a não ser nos 30 anos, quando o ministério dele finalmente começou. Teve todo esse tempo de silêncio. E isso que ele era Deus. E temos como exemplo grandioso que temos que ter o tempo da maturação, temos que ter o tempo do nosso organismo, do nosso corpo se transformar e chegarmos à maturidade tanto física como emocional, psicológica, para estarmos preparados para o que Deus tem para nós. Precisamos disso. E aí sim, sermos e fazermos a grande obra que Deus tem em nós. Pense nisso com relação a esse garoto, a esse adolescente. Ele ainda está no momento do aprendizado e já colocaram ele na linha de frente. E aí, ao invés de ajudarmos ou percebermos o equívoco que está acontecendo, a gente só lança pedrada nele, a gente só ofende, a gente só xinga. E nós somos cristãos, não podemos fazer isso. Vamos mudar o nosso comportamento, pelo amor de Deus. Um beijo, graça e paz.